Mercado da bola pegando fogo no Vascão. Vitor Sá, Brenner, Gabriel Pirani. Só jogador de ataque e todo mundo dando sopa no mercado, prontinho pro Vascão contratar. E mais uma coisa, vocês têm visto como que tá o Bruma, aquele que foi pro Benfica e não veio pro Vasco? Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você é novo no canal, considere se inscrever, considere comentar e considere deixar o seu like, porque o seu like é muito importante pro andamento do canal e pra mensagem chegar para mais vascaínos. Te vejo depois da vinheta, fechou? Cara, o Vasco tá fazendo muitas sondagens e tem um negócio que aparentemente tá esquentando, e é um negócio com o Vitor Sá. Ele já confidenciou que ele quer sair da Rússia, ele quer voltar para o Rio de Janeiro e o Vasco é o lugar dele. Eu acredito que para ele voltar a jogar no Brasil, voltar a jogar bem no Brasil, esse vai ser o lugar dele. Eu peguei as estatísticas do Vitor Sá. E na Rússia tem pouquíssimos jogos no ano, né? Porque eles não jogam nada internacional, é só campeonato nacional. Então Recopa Russa, Copa da Rússia e Liga Russa. E de 30 jogos ele fez 25, fez 4 gols, 4 assistências. E ficou mais ou menos por aí, tá? Não teve muita coisa não, mas, cara, o Vitor Sá é um jogador de lado muito forte, muito rápido. É um pontinho esquerda rápido, daquele tapa profundo e cruzar pro meio. Ele gosta de cruzar muito a bola com a esquerda. É um jogador que eu acho que agregaria muito no elenco do Vasco. Eu acho que não viria para ser titular absoluto. Eu acho que ele brigaria muito ali com o Nuno. Mas visto que o Nuno é um jogador que ainda está em relativa fase de adaptação, dá uma certa cansada, um Vitor Sá no segundo tempo, dando uma oxigenada, um jogo de contra-ataque, eu acho que ele seria muito bem no Vasco, viu? Acho que ele se daria muito bem. Que a gente teria praticamente, não na mesma qualidade, mas 2 Ryan no time. Um do lado direito e um do lado esquerdo. E talvez também ele pode entrar até do lado direito no segundo tempo. Ou cobrir o Ryan quando o Ryan não estiver jogando. Cobrir o Nuno quando não estiver jogando. Eu acho que esse jogador seria muito interessante pra gente. Seria muito bom ter esse jogador no elenco. Eu acho que o Vasco vai precisar ter uma boa criatividade para trazer esse jogador, para dar essa negociada com a Rússia, talvez pedir uma liberação antes deles e talvez eles acabem até liberando, porque senão vai liberar o jogador só no meio do ano. E se o jogador não quer mais, por eles estarem numa situação difícil lá, eu acho que eles acabam liberando. Tem alguns acordos com a FIFA que o jogador pode acabar saindo do time russo, acho que faltando 6 meses de contrato, é algo assim, tá? Então eles têm essa regrinha especial aí, por conta de tudo que tá acontecendo lá na Rússia. E, cara, eu acho que o Vasco conseguiria ser uma boa vitrine pro futebol do Vitor Sá e conseguiria desenvolver muito mais o futebol dele. Mais do que tá lá na Rússia, porque na Rússia o cara fica escondido, o cara, beleza, tá fazendo lá o jogo dele, mas ele tá escondido, ele é ninguém lá, e aqui no Brasil ele vira celebridade, joga no time de massa, claro, não vai poder ir no shopping, né, porque se for no shopping vai ter que dar autógrafo e tirar foto o tempo inteiro, mas ele acho que ele consegue ficar mais famoso e mais ascende socialmente jogando no Brasil do que jogando na Rússia, principalmente nesse momento, né? Que não tem competição internacional, a que ele teria, provavelmente ficaria mais próximo da família. Isso eu não consegui apurar, mas é algo meio óbvio que deve acontecer. Então vamos aguardar. Essa negociação tá dando uma avançada, sim, ela deu uma esquentada, e assim que tiver mais notícias sobre o Vitor Sá, eu trago para vocês, tá bom? Eu chequei e dei aquela verificada mais a fundo sobre o caso do Brenner, que anunciaram que o Vasco tem interesse nele. E, cara, quem anunciou esse interesse não foi ninguém daqui do Brasil. Foi um jornalista lá da Itália e, cara, me fugiu o nome dele. Nossa, é difícil o nome do cara, Me fugiu aqui. Eu vou colocar na edição o nome, beleza? Mas ele referenciou, e pelo que eu vi da página dele, é um cara
que dá muitas notícias lá na Itália sobre o futebol, ele acompanha firme. É um dos parece que é um dos nossos aqui que dá várias notícias de vários clubes. Então esse cara aparentemente apura bastante coisa que tá quente de acontecer e tem muita entrada nos clubes. Então esse caso dá para acreditar que o Vasco sim deu uma sondada no Brenner, que não é notícia plantada igual a do Zuccarello, que essa notícia pode ser sim uma verdade, pode vir a esquentar esse assunto. E, cara, esses jogadores são meio que os jogadores que o Diniz já trabalhou, então ele gosta, ele sabe como o jogador funciona, mais ou menos como ele fez com o Tietê. E você vê quão bem o Tietê entrou no meio campo do Vasco depois que o Diniz chegou, como o Tietê joga mais fácil que os outros jogadores. Vocês já repararam isso? Que o Tietê, com o estilo de jogo do Diniz, ele joga muito mais fácil. Mas também por quê? Porque ele é um jogador que já trabalhou com o Diniz em 2 clubes e esse é o terceiro. Então, ele já trabalhou muito nesse estilo do Diniz, ele conhece muito. Então ele está se dando muito bem no meio campo do Vasco. Talvez ele não seria o titular, mas por ser o Diniz e ele já saber como o Diniz gosta de jogar e ele já ter os atalhos do trabalho do Diniz, ele consegue ter essa desenvoltura maior do que os outros jogadores de meio campo, né? Então eu acredito que o Diniz esteja apostando nesse tipo de jogador para o trabalho dele ficar mais fácil de acontecer e também ser jogadores que o Vasco tem condição de trazer. Jogadores que vão compor elenco, que não vão ser titulares, mas vão compor o elenco ali. O Pucci pode ser titular, pode ganhar titularidade jogando bola ali, mas não vem com status. Não vem ali, não, esse aqui é o contratado para resolver a situação e quem tá jogando agora vai pro banco. Não vai ser esse tipo de jogador, entendeu? Mas vai ser um jogador que vai agregar muito no elenco e encorpar mais o elenco, visto que o Vasco quer liberar alguns jogadores, não quer mais os jogadores do elenco. Então isso acho que vai acontecer logo, essas negociações. Daqui a pouco vai pitar, pum, jogador contratado. Vai ser aquele negócio da gente achar que não tá acontecendo nada e daqui a pouco aconteceu tudo. Igual normalmente acontece nas negociações do Vasco. Quando sai muita notícia, a gente pode esperar que não vai acontecer, porque alguma coisa tá errado. Mas quando não sai notícia, o jogador já pinta logo, aí a gente já sabe que aconteceu. Igual no caso do Admar e o caso lá do Mário Branco, que saiu toda a notícia, mas o Vasco já tinha um plano bem engatilhado e já foi direto no Admar. Beleza? Eu queria comentar um assunto, cara, que eu achei bem interessante, assim. O Bruma, lembra do Bruma que não veio pro Vasco porque foi pro Benfica, porque lá no Benfica, tal. E aí a gente contratou o Nuno? Incrivelmente o Benfica, o Nuno não tá bem, o Bruma não tá bem no Benfica, né? Ficou no banco no jogo lá contra o último jogo do Benfica. Ele entrou no primeiro jogo, no segundo já foi pro banco. Cara, não tá se dando bem, hein? Não tá legal lá na situação dele no Benfica não, hein? Não sei não, hein? O negócio tá meio ruim lá pra ele. E, cara, é uma coisa que a decisão do jogador, todo jogador tem que ter ambição, ele tem que achar que ele tem que ir pro melhor pra ele e tal, etc, beleza. Mas, cara, talvez o Bruma, ele não poderia ter pensado assim, olha, eu sou um jogador que eu já tenho próximo dos meus 30 anos. Um bom jogador próximo dos 30 anos. Mas pra ponta do Benfica, que é um time que vai contratar jogadores caros até, porque tem dinheiro, tá na Champions League, tal. Talvez não seria um movimento bom eu ir pro Vasco, onde a possível concorrência por essa vaga, por essa posição que eu vou tentar jogar, pode ser menor? E talvez eu tenha mais projeção, apesar de estar em um outro campeonato? Talvez eu podia ter pensado nisso. E fazendo uma análise sobre essa situação, o que eu entendo? No começo do ano, quando veio a negociação e ele acabou indo pro Benfica, eu acho que ele não escolheria nunca vir pro Vasco no contexto que estava o Benfica. Contexto de Champions League, contexto de Mundial de Clubes, etc. Eu entendo, perfeito. Mas visto hoje,
que a Liga Portuguesa tá passando um sufoco enorme no Mundial. Porto empatou com o Palmeiras e perdeu pro Inter Miami. Benfica mal. Cara, os europeus mal no Super Mundial e a Liga Portuguesa, o pior de todos, dos representantes portugueses. Eu acho que seria muito interessante o jogador escolher o Brasil nesse momento. Porque a Liga Brasileira é uma liga em ascensão e está crescendo cada vez mais. E não se surpreendam se jogadores portugueses que estiverem no Brasil comecem a ser convocados para a seleção portuguesa. O Memphis Depay não perdeu a posição dele jogando no Corinthians. Os jogadores portugueses vão acabar sendo convocados jogando no Brasil. Porque eles viram, claro, né? Se você for comparar o Bruma, beleza, tá o Bruma jogando no Vasco e o Pedro Neto jogando no Chelsea. Pô, o cara vai contratar o Pedro Neto, que é uma estrela em ascensão, do que o Bruma jogando no Vasco. Mas se for comparar, o Nuno tá jogando de titular no Vasco e o Bruma, que é o concorrente dele, tá de banco no Benfica, quem que você acha que vai ser convocado? Vai ser o Nuno, cara. Na minha opinião, vai ser o Nuno. Porque agora eles vão voltar o olho pro Brasil. Eles vão acabar. A soberba nunca vai acabar. Essa soberba de europeu e tal nunca vai acabar. Mas eles já perceberam que o futebol brasileiro é mais forte do que eles imaginavam. Que o futebol brasileiro dá frutos. E o futebol brasileiro é um futebol muito competitivo. E até mais competitivo que a Liga Portuguesa. Então eu acredito que eles vão acabar dando mais olhares pro Brasil. Principalmente se os brasileiros continuarem a jogar bem contra os europeus no Mundial. Vai ficar 4 anos de choradeira, mas eles vão olhar mais para o Brasil. E o Brasil, a Liga Brasileira, a gente está crescendo muito, está crescendo de verdade. A gente pode ver que a gente não vende mais jogadores para Portugal. Os nossos titulares não saem mais para Portugal. Os times do Brasil são mais caros do que os times de Portugal. O Brasil, muito provavelmente, paga melhor do que Portugal. Então, essa balança para a visualização do futebol mundial tá mudando, tá? Tá mudando. E a partir do momento que a gente tiver gramados padronizados e bons, e um bom calendário, a gente vai ter muito mais atenção internacional para o nosso futebol. Beleza? Se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aí, diga pra mim o que você acha dessas situações. Eu quero te ouvir. Tamo junto, esse é o MSC Vasco. Valeu.